Boa noite a todos. É com alegria muito grande que nos encontramos novamente aqui no Salão BBM. Um beijo no coração de todos, um Natal de paz, de alegria, de felicidade, de saúde, de união, de bons propósitos, de harmonia, e um 2023 cheio de paz, cheio de luz, de bênçãos, de saúde, de boas realizações, de colocar projetos em prática e, principalmente, de muito trabalho, muita tarefa na seara do bem. Um beijo no coração de todos, meus queridos. Até um outro momento. O nosso assunto de hoje é sobre Isaías, Maria e os ceareiros do bem e a preparação no mundo espiritual para o nascimento de Jesus. Então, dando início ao nosso estudo de hoje, nós vamos proceder à leitura da nossa página de abertura. É do livro Fonte Viva, lição número 180, Natal. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 11. Versículo 14, desculpa. As legiões angélicas, junto à manjedoura, anunciando o grande renovador, não apresentaram qualquer palavra de violência. Glória a Deus no universo divino. Paz na terra. Boa vontade para com os homens. O Pai Supremo, legando a nova era de segurança e tranquilidade ao mundo, não declarava o embaixador celeste investido de poderes para ferir ou destruir. Nem castigo ao rico avarento, nem punição ao pobre desesperado, nem desprezo aos fracos, nem condenação aos pecadores, nem hostilidade para com o fariseu orgulhoso, nem anátema contra o gentio inconsciente. Derramava-se o tesouro divino pelas mãos de Jesus para o serviço da boa vontade. A justiça do olho por olho, do dente por dente, encontrar, enfim, o amor, disposto à sublime renúncia até a cruz. Homens e animais assombrados ante a luz nascente na estrebaria assinalaram júbilo inexprimível. Daquele inovidável momento em diante, a terra se renovaria. O algoz seria digno de piedade. O inimigo converter-se-ia em irmão transviado. O criminoso passaria a condição de doente. Em Roma, o povo gradativamente extinguiria a matança dos circos. Em Sidon, os escravos deixariam de ter os olhos vazados pela crueldade dos senhores. Em Jerusalém, os enfermos não mais seriam relegados ao abandono nos vales da imundície. Jesus trazia consigo a mensagem da verdadeira fraternidade e, revelando-a, transitou vitorioso do berço de palha ao madeiro sanguinolento. Irmão, que ouves no Natal os ecos suaves do cântico milagroso dos anjos, recorda que o Mestre veio até nós para que nos amemos uns aos outros. Natal, boa nova, boa vontade. Estendamos a simpatia para com todos e comecemos a viver realmente com Jesus, sob os esplendores de um novo dia. E vamos, meus irmãos queridos, nos unir pela prece. Mestre amado, como somos agradecidos por esse teu imenso amor por todos nós. Um amor tão grande que não hesitou em se sacrificar, em sentir dor por nós. Que o Senhor nos ajude para que nós consigamos tirar o véu dos nossos olhos o mais rápido possível para nos espelharmos nos seus exemplos, para nos contagiarmos com esse seu amor infinito por todos nós.
Abençoa, Mestre Jesus, o nosso estudo da noite de hoje. Sê conosco, hoje, agora e sempre. Assim seja, Senhor. Graças a Deus. Então, nós vamos começar pelo começo, né? No livro A Caminho da Luz, ele nos explica de uma forma bem esclarecedora como tudo começou. Existe uma equipe de espíritos puros que foi escolhida por Deus, e Jesus faz parte dela. Essa equipe já se reuniu duas vezes. A primeira, por ocasião da criação do planeta, e a segunda, no planejamento para a vinda de Jesus à Terra. E Jesus, junto com essa equipe, ele iniciou a construção da Terra, a formação geológica, a estruturação dos fenômenos que dariam origem à vida. E a semente da raça humana começou pelos organismos unicelulares. Foi um trabalho para muito tempo, milhares de anos, né, de tentativas, até que se chegasse à estrutura da origem da vida humana do jeito como nós a conhecemos. Há muitos milênios, espíritos que não se adequaram ao novo padrão de Capela, não se afinaram com as mudanças, vieram para o planeta Terra. E aí foi o início, né, foi a origem da raça humana. Aí surgiram as diferentes raças que nós conhecemos. E Moisés, que foi o mensageiro de Jesus, o excelente médium, com a sua lida, as suas ações, ele começou essa ciência religiosa de um padrão mais elevado que se conhece, e assim ele deixou um legado para as gerações futuras. Até que Jesus chegasse ao nosso planeta, a humanidade estava caminhando bem lentamente em busca do seu progresso. Embora a sua chegada não tenha sido muito bem entendida, porque as pessoas esperavam um rei, alguém muito poderoso, luxuoso, com pompa. E elas precisavam de muito tempo para poder entender melhor e conseguir acessar essas revelações do plano maior da vida. E da mesma forma que foi necessária uma grande preparação até que se chegasse à forma humana ideal, como nós a conhecemos, com uma intensidade muito maior, foi necessária uma grande preparação para que Jesus viesse à Terra. E essa preparação começou 5 séculos antes, através das diversas escolas religiosas, correntes filosóficas, e esses grandes filósofos que vieram antes de Jesus, eles foram seus enviados, seus mensageiros. E pertinho dele chegar, chegou o momento em que era necessário que se escolhessem os seus auxiliares mais diretos. E no livro do Evangelho de João, ele nos fala quem era Jesus. Na Revista Espírita de fevereiro de 1868, os espíritos esclarecem que os cristos são aqueles que colocam a vontade de Deus em prática. Eles são espíritos do mais alto nível na hierarquia dos espíritos puros. E no livro Evolução em Dois Mundos, explica qual é a função desses cristos na obra da criação. Eles são os co-criadores, né? Participam da criação. São aqueles que executam a vontade de Deus. Essas inteligências tomam o plasma divino e convertem-no em habitações cósmicas de múltiplas expressões, radiantes ou obscuras, gaseificadas ou sólidas, obedecendo a leis pré-determinadas, quais moradias. Esses são espíritos que têm um contato, né, muito estreito, muito perto de Deus.
e são os encarregados de executar os seus desígnios em todo o universo. Existem trilhões e trilhões de sistemas solares, bilhões e bilhões de galáxias, um número absurdo de planetas no universo, e cada planeta tem o seu Cristo. Então, são trilhões de Cristos. Quando Eurípides Barçanufo ele estava encarnado, ele resolveu fundar uma escola onde não tivesse somente as disciplinas tradicionais. Seria o Colégio Allan Kardec. Foi aí que Maria pediu a ele que incluísse na grade curricular desse colégio o Evangelho de Jesus e a astronomia, porque ela estava preocupada em esclarecer os seres humanos de que a Terra não é o centro do universo e que, comparando o nosso Sol com os sóis de outros sistemas, o nosso Sol é minúsculo no universo. Então, vamos falar o que Isaías, né, tem a ver com essa história toda aí que a gente está falando. Vamos começar pelo livro de Isaías. Isaías, ele vivia em Jerusalém, ele nasceu próximo ao ano 765 a.C., tinha sangue nobre, o pai dele se chamava Amós, ele casou-se com uma profetisa e tiveram 2 filhos. Há relatos em que ele morreu cerrado ao meio durante o reinado do rei Manassés. Ele exerceu o seu ministério de profetizar entre 740 e 681 a.C., em Judá, durante 64 anos. Em suas profecias, ele procurava alertar a população sobre a questão da hipocrisia com relação a Deus, a falsidade da religião, a falta de amor. E entre os profetas maiores, ou seja, aqueles que se tem um registro, né, mais completo, então, dentre esses, Isaías é o primeiro. E ele também foi o primeiro profeta a anunciar a vinda de Jesus. Naquela época, né, o povo ele não tinha muita proximidade com Deus, pelo contrário, estava bem afastado de Deus, e havia muita injustiça, muita corrupção, ganância, cobiça, muitos interesses por poder material, adoravam falsos deuses, gostavam de uma feitiçaria. Então, eles foram punidos quando foram dominados pelos assírios. Isaías escreveu seu livro entre os anos de 700 a 681 a.C. Nos seus livros, ele falava, né, das suas profecias, novamente, né, reforçando a hipocrisia do povo de Israel na religião e da cegueira espiritual do povo. Em 722 a.C., Israel foi destruída, foi dominada pelos assírios. E o povo judeu foi enviado para ficar exilado, preso lá nos cárceres da Babilônia, pela sua rebeldia e pela sua descrença. A maioria das profecias de Isaías não obedecia a uma ordem cronológica. E através dessas profecias, Deus falava de misericórdia e juízo, justiça e perdão, exílio e salvação. E o livro de Isaías foi dividido em volume 1, onde tinham mais palavras falando de punição e juízo para Israel, Judá e regiões, né, próximas. O volume 2 falava mais com o povo que estava exilado na Babilônia e levando para eles esperança, coragem e falando da vinda do Messias. E no volume 3, Deus, observando o comportamento, né, das pessoas naquela época, mudou as suas diretrizes e as suas profecias, né, que ele inspirava para Isaías, passaram a ter um teor mais firme, mais severo, mais enérgico. E nessas suas novas profecias, Deus falava
que Jesus estava chegando e estava vindo para cumprir com a vontade de Deus. E aí sim, as pessoas veriam qual era o comportamento correto de um filho de Deus. E do capítulo 56 em diante, as profecias foram ficando mais enérgicas, mais severas e sempre falando sobre a chegada de Jesus. No livro Deus e o Universo, Pietro Baldi fala de Maria de Nazaré. Ele explica que houve um tempo em que ainda não havia matéria nem vida física. E o ser podia escolher se ele ficava com Deus ou se ele se afastava e o negava. Houve quem optasse por ficar com Deus, e houve aqueles que o negaram. Esses rebeldes queriam ser mais do que Deus, queriam estar acima dele. E nesse momento foi que houve um abalo, um estremecimento no universo. Houve até um desmoronamento de uma parte do universo. E foram envolvidos na matéria. Matéria e mundo físico do jeito como nós conhecemos hoje. Em seu livro Regina, o Evangelho de Maria, o autor Jorge Damas, ele esclarece que nós estávamos nesse grupo dessa escolha. Nossa Mãe Maria, naquele momento, ela preferiu vivenciar a experiência na matéria. E todos nós, até o momento daquela rebelião, nós éramos assistidos, cuidados, tratados por Deus. A partir, né, desse rompimento, aí começou o nosso sofrido trajeto em direção à evolução. E nessa trajetória, nós percorremos os diferentes reinos da natureza, até chegar o momento em que a estrutura do corpo fluídico espiritual começou a ser elaborada. E assim que houve oportunidade de Maria escolher novamente, ela optou por trabalhar por sua evolução. Os seus próprios méritos, ela conseguiu evoluir e chegando aos mundos mais elevados, os mundos luminosos. E nós, diferente de Maria, preferimos continuar percorrendo o caminho das reencarnações. E, nesse percurso, passamos por vários planetas e atualmente estamos aqui na Terra, né, lutando, caindo, levantando, começando e recomeçando, e às vezes contraindo mais dívidas, mais resgates. No livro Os Quatro Evangelhos, Rustem nos diz que quando Maria conseguiu completar o entendimento do seu livre-arbítrio, ela não se contaminou pelos maus instintos, baixos sentimentos. E assim, depois de muito tempo vivenciando diferentes regiões espirituais, Maria atingiu um elevado patamar espiritual. E no livro Universo e Vida, nos conta que quando Sírius, da constelação do Grande Cão, atingiu o momento em que teria a transição para o mundo de regeneração, os espíritos que lá estavam e não se afinaram com os novos padrões, não puderam permanecer lá, foram enviados para a capela da constelação do Cocheiro. O tempo passou e quem conseguiu evoluir recebeu a chance de escolher. Podia escolher voltar para Sírios ou continuar em Capela. E aí, quando Capela também chegou ao nível de mudar para mundo de regeneração, quem não se adequou aos padrões da mudança, saíram de Capela e vieram para a Terra. Persistentes e teimosos somos nós. E agora estamos novamente chegando a um novo momento de transição. A Terra indo para o mundo de regeneração, e a pergunta é: será que nós vamos ficar
ou não vamos poder ficar? E os espíritos de Sírios, que preferiram ficar em capela e optaram pela reencarnação na Terra para esperar os seus irmãos que viriam para cá também, para ajudá-los em sua evolução. Esses espíritos são aqueles que apoiaram Jesus em sua missão desde o início da criação do planeta. Ana e Simeão, José e Maria de Nazaré, Maria e outros espíritos que tinham recebido de Deus a incumbência de preparar o planeta para a chegada de Jesus, continuaram ajudando na nossa evolução. E muitos espíritos vieram antes de Jesus para poder fazer a limpeza e preparar o ambiente terreno para recebê-lo. Dentre esses espíritos, Maria era a mais evoluída, era aquela que reunia melhores condições para fornecer elementos para futuras materializações de Jesus na Terra. Ela tinha evolução moral e um padrão vibratório que eram requisitos para a manipulação de fenômenos futuros que Jesus faria. No livro Universo e Vida ainda, ele diz que Maria fornece ao mestre a base ectoplasmática que ele precisava para a sua tangibilidade. Quer dizer, o corpo de Jesus deveria ser tangível, poderia ser tocado. Então, não poderia ser qualquer espírito que usaria. Maria forneceria elementos que seriam usados no corpo de Jesus, porque o corpo de Jesus não seria um corpo somente físico, mas um corpo híbrido, ou seja, ele teria mais de um elemento. Chegamos, então, à fase da preparação para o nascimento de Maria. Naquela época, né, o que prevaleceu no planeta, nós já falamos, orgulho, egoísmo, falta de amor ao próximo, apego excessivo aos bens materiais, e a todo momento era anunciada a chegada do Messias em todas as regiões do planeta. O planejamento de Deus estava começando a acontecer. E Sofia, um espírito de extrema pureza, que veio de Sírios, apagou a sua própria luz para que uma luz maior que a dela brilhasse no planeta. Deus a escolheu para que ela reencarnasse na Terra e fosse a mãe de Jesus. Os benfeitores espirituais escolheram de uma forma bem criteriosa quem seriam os pais, os futuros pais de Maria, e qual o lugar onde ela iria nascer. Devido ao seu alto grau de pureza, Maria precisou adaptar-se ao padrão vibratório da Terra. E por isso ela veio descendo de plano em plano bem devagar. E quando os profetas anunciavam que o Messias estava chegando, as pessoas da época achavam que o Messias era aquele que viria para defender os interesses dos bens materiais deles, usando de violência, através de lutas. Nem de longe imaginavam que era um mestre de amor e de bondade. E pelo desdobramento, o plano espiritual convidou os futuros pais de Maria. Maria chegaria antes de Jesus para ajudar na preparação do ambiente para ele. Por quê? Sendo um mundo de provas e expiações, o padrão vibratório, as emanações das pessoas que vivem aqui, não estavam adequados para receber o espírito do nível de Jesus. Então, as equipes espirituais procediam à limpeza espiritual, psíquica, e concentraram as suas atenções em Nazaré, onde Maria iria nascer. Seguindo, então, com o planejamento espiritual, primeiro foi a preparação para
chegada de Maria e depois a preparação para a chegada de Jesus. E três entidades luminosas reuniram Maria e aqueles que seriam seus futuros pais através do desdobramento do plano espiritual. Sofia, então, reencarnou como Maria e mais tarde tornou-se Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. E Jesus estava presente no nascimento de sua mãe. Também pelo desdobramento, o plano espiritual. Desculpa, a gente não passou o slide. Assim, então, ao chegar ao planeta, Sofia iniciava o cumprimento da sua tarefa, quando se propôs a trazer ao mundo o Messias. E teve uma educação primorosa, cresceu, linda por dentro e por fora, com graça, com vivacidade, conquistando as pessoas. Os sacerdotes do templo, desde que se ouviu falar que Maria seria a mãe do Messias, não acreditavam nessa história, não acreditavam mesmo. Porque, ainda mais agora, que ela nasceu num lar humilde. Como é que uma pessoa com uma missão de tamanho e envergadura vai nascer numa casa tão pobre? Por que não nasceu na mansão de um sacerdote rico? Por que não? Então, eles, para ficar perto dela, ficar vigiando, né, eles resolveram convidá-la a ser educada no templo. Acontece que a vivacidade, a inteligência de Maria contrariava os interesses dos sacerdotes. Então, eles desistiram, né, dessa ideia e Maria voltou para a casa dela. A profecia dizia que o Messias deveria nascer de uma virgem. Para isso, eles estavam pensando, então, em arranjar um casamento para ela, porque, sendo casada, ela já não teria mais essa condição de virgem, não podia ser a mãe de Jesus. Maria, então, casou-se com José, um humilde carpinteiro. José, por desdobramento, foi visitado por um anjo que veio explicar para ele que no seu casamento não haveria contato físico, que ele e Maria tinham sido escolhidos por Deus para serem os pais de Jesus. E também por desdobramento, Maria foi visitada por três entidades de luz que vieram conversar com ela sobre a escolha de Deus para que ela fosse a mãe de Jesus. Depois de certo tempo, começou então a preparação para que o corpo de Maria tivesse condições de receber a semente do corpo de Jesus. No momento em que o plano espiritual planejou para a concepção, essas três entidades de luz implantaram a semente estelar no corpo uterino de Maria. E assim, então, começou a gestação. Maria, preocupada, sentiu que precisava explicar as coisas para José. E contou para ele que, embora ela ainda fosse virgem, ela conceberia o Messias. Explicou sobre a visita do anjo, contou tudo direitinho, como aconteceu a concepção. Mas José não entendeu. Mas como Deus está sempre de olho, né? Ele enviou uma visita para explicar o que José precisava saber. Então, o anjo explicou com detalhes tudo o que aconteceu, da concepção, da gestação, e aconselhou a José que ele não duvidasse da pureza de Maria. Aí José entendeu e foi até pedir desculpas para Maria. Os benfeitores espirituais orientaram José e Maria para que fossem para Belém e lá Jesus nasceria numa manjedoura. E tudo foi preparado pelos mensageiros da luz. Num dado momento, uma das entidades de luz que acompanhavam o processo todo da concepção, gestação e nascimento de Jesus foi lá e retirou do ventre de Maria o menino Jesus. E, de acordo com o que Deus tinha planejado,
Jesus nasceu longe da curiosidade dos outros, mas mesmo assim, a notícia do nascimento dele correu o mundo. Passado um tempo, José e Maria foram ao templo com o menino Jesus. Todo mundo queria segurar a criança no colo. E Nicodemos, quando segurou Jesus, ele sentiu que uma ferida que ele tinha no tórax tinha cicatrizado. Os sacerdotes queriam mesmo eram explicações, queriam saber tudo, tudo, tudo o que aconteceu, né, até o nascimento de Jesus e a relação de tudo isso com a profecia. As explicações foram dadas, mas não satisfizeram a eles, né? E eles queriam comprovações por milagres. E chamaram Nicodemos, que foi até lá e contou o que aconteceu com ele e falou da cura da sua ferida. Esse foi o primeiro milagre. Não ficaram muito satisfeitos, não, mas dispensaram a família para voltar para casa. Quando eles estavam saindo do templo, Jesus operou o segundo milagre, curando uma família de leprosos que estava ali. Mesmo Maria, tendo elevação espiritual suficiente para que ela não precisasse encarnar no mundo de provas e expiações, ela aceitou ser a mãe de Jesus na Terra. E para ela cumprir com essa tarefa que se propôs, ela sofreu muito. Ela sofreu viajando grávida, com a perseguição de Herodes, na fuga para o Egito, na crucificação de Jesus. E ela passou por tudo isso porque ela queria cumprir com a missão que Deus lhe confiara, e por amor a nós. E no Evangelho de João, nos diz o seguinte: Jesus, o nosso governador espiritual, o nosso Cristo planetário, cuja missão é guiar todas as suas ovelhas de modo a se tornarem espíritos puros. O trabalho de Jesus terminará somente quando todos os espíritos que Deus confiou a ele tornarem-se espíritos puros. E ele não falha em suas missões. E será que o Cristo ocupa hoje, na minha vida, verdadeiramente o papel de modelo e guia das minhas decisões, das minhas palavras, dos meus sentimentos e emoções, da minha conduta? O que Jesus espera de nós? Que sigamos suas orientações, que nos espelhemos nos seus exemplos, que aprendamos a amar como ele nos amou. E, para que a gente consiga botar aquilo tudo em prática, nós precisamos colocar a mão na massa, né? E essa é a nossa reflexão final. Precisamos colocar a mão na massa com todo o nosso empenho, para que nós possamos operar a nossa transformação íntima. Assim, estaremos construindo o nosso futuro enquanto espíritos imortais em busca da evolução. Então, meus irmãos, eu convido a todos vocês agora para que nos unamos através da prece nessa conexão com Deus, nosso Pai querido. Vamos orar. Pai de amor e de bondade, nem temos palavras para te agradecer por tanta coisa que o Senhor nos dá, tantas oportunidades, tanta paciência e tolerância para com os nossos erros e tanta confiança no nosso potencial de que um dia chegaremos lá, que um dia chegaremos perto de vós. Obrigada, Pai, por toda essa confiança, por todo esse fortalecimento, por todas as condições que o Senhor nos dá para que consigamos atingir esses objetivos de nossa evolução.
Que o Senhor envolva nesse momento todo este planeta com a sua luz de cura, Pai amado. E essa cura envolva o espiritual, o psicológico, o emocional, o físico de todos nós que aqui estamos. E que esse bálsamo do seu amor bendito nos traga a paz que tanto ansiamos, a serenidade, o ânimo forte para continuarmos na nossa batalha interna. Se conosco, Pai querido, hoje e sempre. Graças a Deus. Irmãos queridos, um beijo do coração de todos. Um Natal de luz para todos vocês. Um ano novo cheio de paz, de bênçãos, de amor, de saúde e de bastante trabalho na seara do bem. Beijo no coração de todos.